começar colocando os 3 pontos desse sermão para que você possa se ordenar aí, caso esteja escrevendo. Esses 3 pontos colocados aqui, nós estaremos, um sermão de 3 pontos, um sermão batista, clássico. Primeiro, Deus entra em um pacto conosco. O segundo, o pacto de obras. Se pecar, certamente morrerá. O terceiro, pacto de graça. Deus resolveu fazer o impossível dos homens. Nesses 3 pontos que estão aqui, nós estaremos ouvindo a voz do Senhor, assim espero, com fidelidade às Escrituras. Antes de entrarmos no texto bíblico, algumas coisas que têm que ficar claras. Eu acredito que a primeira e grande deva ser pacto, aliança. Do que nós estamos falando quando falamos disso? Eu gostaria de lançar a mão à compreensão a partir de Berkoff, o presbiteriano, falando sobre o conceito de aliança dentro das Escrituras. O que é aliança, o que é pacto dentro do conceito bíblico. Embora você possa ter trazido algo de fora, eu gostaria que você prestasse atenção no que você vai ver aqui escrito no slide ou ouvindo, não tem nenhum problema. Conseguiu, minha irmã? Um pacto é um contrato, preste atenção, um pacto é um contrato firmado entre 2 pessoas que podem estar no mesmo pé de igualdade ou não. Nesse contrato, as 2 pessoas estão obrigadas por uma lei a cumprir suas partes no contrato. O que devemos esclarecer antes de qualquer explanação do assunto é que há uma grande diferença entre o pacto feito entre 2 homens e um pacto feito entre Deus e o homem. Os homens estão em mesmo pé de igualdade entre si, mas nunca estarão numa igualdade com Deus. Pode ter certeza, quando estamos falando de pacto, nós estamos falando de um contrato, um acerto firmado entre partes. Só que quando nós estamos falando sobre isso nas Escrituras, nós precisamos entender que não somos nós que firmamos um pacto. Não somos nós, seres humanos, com nossa finitude, com nossa dimensão reduzidíssima de tudo, de uma compreensão. Não somos nós que chegamos a Deus e falamos: eu quero fazer um pacto contigo para me relacionar contigo. Isso não existe. Isso é impossível. É Deus quem se inclina a nós e faz um pacto, e por meio de um pacto, estabelecendo lei, estabelecendo relacionamento por meio de condições que nós conseguimos nos relacionar com Ele. Isso é um modo gracioso de Deus se relacionar conosco. É só nós pensarmos em termos dos nossos próprios filhos. Quando você chega perto de uma criança, não é a criança que chega perto de você: olha, pai, para que a gente possa conviver bem, o senhor vai ter que responder da seguinte forma. Isso existe na sua casa? Eu espero que não. Eu espero que não. É o maior quem firma e estabelece com o menor. Embora sejam os homens iguais, homens e mulheres, os nossos filhos, em termos de capacidade de compreensão de mundo, são menores. Eles não poderiam estabelecer um pacto conosco. Somos nós que colocamos as condições da casa. Não é assim? Então, quando estamos falando de que Deus, em sua graça e misericórdia, decidiu comunicar-nos a nós, falar conosco, é Deus quem estabelece um pacto e se inclina de tal modo que torna possível a relação conosco. Você está entendendo até agora? Logo, a distância entre Deus e o homem é tanta de que só um pacto torna possível a relação. Por isso, entender a doutrina pactual, seja ela batista, presbiteriana, ela é cara no meio protestante por conta dessa compreensão. Agostinho falava sobre isso também nos primórdios da igreja. Então, nós estamos falando de como Deus se relaciona conosco, por meio de alianças. Quem estabelece a aliança? Quem? Deus, não sou eu. Quem estabelece como vamos nos relacionar e quais são as condições? Deus, não é você. Entendeu isso? Este modo
nós estamos, portanto, colocando as coisas em ordem, nós precisamos estar em pacto com Deus, porque se não estivermos pactuados com Deus, estamos sem se relacionar com Deus. Simples e terrível assim. Precisamos estar em acordo com o acordo, ou seja, precisamos estar quites com o acordo, senão não tem conversa. Inclusive, ao compreender esta realidade, entender a dimensão e a grandeza disso, acho que eu coloquei uma frase de Agostinho aqui, E Agostinho fala sobre isso. Um pacto proveniente da parte de Deus para com suas criaturas é sempre fruto de quê? Deus não foi coagido. Ninguém disse a Deus o que fazer. Deus disse, eu quero me relacionar com eles. Não fomos nós que exigimos ou podemos exigir. Deus decidiu isso divinamente no conselho eterno de Deus. Brincam os teólogos. No conselho da Trindade, Deus falou, eu vou me relacionar com eles. Não é algo que parta de nós. Nem conseguimos, nem desejamos hoje, caídos, e a gente vai entender isso. Não conseguimos, somos inábeis a isso. Se você entendeu isso, eu já fico bastante feliz. Sabe por quê? Se você entendeu isso, você compreendeu que o modo com o qual Deus se relaciona é em pacto e não estar em acordo no sentido de estar vivenciando este pacto é estar fora dele. Isso já te ajuda muito a entender as Escrituras. Você vai ver vários pactos. 2 a gente vai falar hoje, mas você vai ver vários pactos que são relacionados a esses 2. Você vai, por exemplo, ver Deus fazer um pacto com Noé. Nunca mais eu destruirei a terra desta forma depois do dilúvio. Não é Noé que fala assim, vamos fazer um acordo, Deus? Não faz mais isso. Não, Deus fala, eu não vou fazer. Não é assim? É Deus quem pactua com Davi e fala que da sua semente virá um reino que permanecerá. Não é Davi que fala assim, Deus, faz do meu reino um reino permanente. Isso não tem. Davi não tem o que dizer para Deus. Ele não tem moral, ele não tem justiça para estabelecer pacto com Deus. E ao entender essas realidades, eu tenho certeza de que você está indo por este caminho, é que eu lhe convido a ir até Gálatas, agora compreendendo esta questão pactual, eu lhe convido a ir até Gálatas, e no capítulo de número 3, nós vamos ter clareza ao estarmos diante dele com aquilo que aprendemos neste momento. Gálatas capítulo 3, a nervosa e brabíssima epístola de Paulo aos Gálatas, que deixa todo mundo, quando lê, assustado, porque ele parece estar muito bravo, e ele está, porque pessoas estão trocando o verdadeiro pelo falso evangelho. Capítulo 3 começa assim da epístola aos Gálatas. Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que na verdade foram em vão. Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo está bravo. Ele começa trazendo duríssimas reprovações a esta igreja, que você já deve ter visto lá no capítulo 1, que são a um nível de, olha, se alguém quiser pregar alguma coisa diferente daquela que vocês receberam da gente, ou até nós mesmos, ou um anjo que vem do céu, que seja o quê? Maldito. Está entendendo isso? Ele amaldiçoa até a ele mesmo se tentar trocar a justiça de Deus por outra. Mas o que está acontecendo? Por que Paulo está tão bravo? Porque ele está chamando essas pessoas de insensatas, tolas. Em algumas expressões bíblicas, esse insensato pode ser até louco. Aquele louco pedirão a tua alma. Insensato, tolo. Por que ele está tão bravo com a igreja dos Gálatas? Ele faz uma pergunta no verso 2, e essa pergunta talvez dissolva aspectos importantes. A pergunta do verso 2 é: quero apenas saber isto. Repare que ele está resumindo o problema. Repara isso, né? Ele está resumindo o problema. Eu quero saber isto. Verso 2, eu quero saber isto.
Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Me resume a coisa. Obras da lei ou pregação da fé? Esta não é a única vez que Paulo vai fazer isso no Epístola aos Gálatas. No capítulo 4, ele também vai fazer uma divisão de termos muito parecidas com essa. Mas eu gostaria de me ater aqui e conduzi-lo a refletir sobre obras da lei e pregação da fé. Quando a gente está falando de obras da lei, nós estamos usando um termo que Paulo usa e que ele usa muitas vezes para aglutinar, para juntar toda uma série de perspectivas de leis mosaicas dadas ao povo de Israel, desde o Decálogo, as 10 palavras do Decálogo, passando por todas as leis que decorrem destas leis. Ou seja, leis alimentares, prescrições quanto a guardas de luas novas, sábados, dias. Então, existe todo um processo, rituais, leis que envolvem uma perspectiva enorme de desdobramentos. E estas leis, as obras da lei, elas serviam para o povo judeu em determinado fim, que nós vamos entender. Ele está fazendo um versus, um contraponto. Obras da lei, dá uma olhada por favor de novo no verso 2, obras da lei e pregação da fé. O abandono da igreja dos Gálatas, da pregação da fé, é porque eles retomaram as obras da lei. Eles voltaram atrás e deixaram que a pregação da fé não ocupasse mais o espaço primais na estrutura, ou talvez nem ocupasse espaço nenhum. Eles estavam voltando a articular recursos religiosos, que Paulo está dizendo, vocês são loucos de fazer isso. Vocês estão recuando a um ponto de se tornarem insensatos. Mas Paulo está falando de quê? Ele vai deixar escapar, ele não vai deixar escapar, ele vai falar, né? Ele não vai deixar escapar. Os versos 15 e 17 do capítulo, você já pode ler eles, os versos 15 e 17, vão trazer aspectos, preste atenção, não se perca, não olhe para um lado para o outro, preste bem atenção. Olha o verso 15 e o verso 17. O verso 15 diz assim: irmãos, falo em termos humanos, ainda que uma... O quê? Aliança. Você achou a palavra aí, né? Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Dá uma olhada no 17, por favor. E digo isso: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Preste atenção nas conexões que ele faz. Ele vai estabelecer outros confrontos ali, como ele vai colocar a promessa próximo da pregação da fé. Ele vai colocar a lei próximo daquela lei que foi recebida por Moisés. Ele vai juntar as coisas e ele está traçando limites onde as pessoas já estão percebendo que ele não está falando apenas de expressões como obras da lei e pregação da fé, mas ele está falando sobre a aliança que Deus fez com aquele povo. Se você for até o capítulo 4, você vai perceber que ele novamente faz um uso alegórico agora para trazer essa dimensão. Dê uma olhada, por favor. Olha o verso 21 do capítulo 4, por favor. Digam-me vocês, os que querem estar sob a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne, o filho da livre nasceu mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são... Novamente ele vai trazer o aspecto de 2 alianças. Uma nascida segundo a carne, você deve lembrar, né, de que Abraão teve 2 filhos, sim. E esses 2 filhos têm aspectos muito diferentes, não é verdade? Enquanto Ismael nasce da escrava, Isaac nasce da promessa. Essas 2 alianças tratadas por Paulo aqui, preste atenção para você poder se fixar em tudo isso. Elas poderiam, eu volto para o capítulo 3, ser trazidas na mesma expressão que nós vimos no verso 2. Dá uma olhada aí. Nós poderíamos, sem perda para o texto,
e na verdade fazendo o que Paulo já fez na carta, dizer assim no verso 2, capítulo 3, verso 2, observe, que nós vamos entrar aqui em uma dimensão aqui de compreensão. Nós estamos no ponto 1 do nosso sermão. Dê uma olhada aí. Quero apenas saber isso. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Poderíamos, sem perda, trazer obras da lei para a aliança dessa lei de obras. E a pregação da fé para uma outra aliança. Nós temos aqui também duas alianças. Existe uma aliança de leis e obras que foi feita com o povo de Deus, e uma aliança de fé e promessas, que também existe. Paulo está chamando a atenção, preste atenção para duas alianças. Uma de leis e obras, e outra de fé e promessa, e pregação. Fé, promessa, pregação. Leis e obras, duas. E ele está reprovando qual? Você percebeu qual ele está reprovando? Para a vivência da igreja? Você deve ter percebido. Ele está reprovando de que a igreja viva segundo a aliança de leis e obras. Ponto. Chegamos até um lugar importante. Paulo está reprovando um tipo de pacto, e esse tipo de pacto não pode ser vivido pela igreja. Esse pacto, ele retrocede, ele afasta a pessoa do Evangelho. Para entendermos isso, e para entender como Paulo ficou bravo com os Gálatas, e como tenho certeza, se estivesse aqui conosco, ele diria que se nós vivêssemos as obras da lei, ele nos reprovaria com a mesma veemência. Ele escreveria uma carta para a Igreja Batista do Discipulado, dizendo: insensatos! Vocês receberam o Evangelho, agora vocês estão voltando às obras da lei. Ele falaria a mesma coisa. Porque essa carta é para a gente também, se estivermos ouvindo. Eu gostaria de entrar no primeiro pacto que Paulo reprova veementemente para a vida da igreja. O pacto de obras. Pacto de obras da lei a gente vai chamar de pacto de obras. Tudo bem? Em vez de a gente falar pacto de obras da lei, a gente vai falar pacto de obras. Então, por favor, nós vamos para esse segundo estágio do nosso sermão. Esse pacto ou aliança de obras, ela é categorizada pelos teólogos de uma maneira em geral como pacto de obras, aliança de obras. O que é isso, pastor? O que a gente está falando quando está falando de aliança de obras? Se ela é tão reprovada assim por Paulo, seria bom que você prestasse atenção. Eu vou estar com você lendo alguns textos bíblicos que nos mostram isso. Esta aliança, esse pacto, foi feito com o primeiro homem, Adão. Se você olhar aqui, você vai ver em Gênesis, capítulo 2, verso 15 e 17, a seguinte afirmação: E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Complete. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Qual é o acordo? Qual é o trato? Tudo isso aqui foi feito para usufruto teu. Está tudo livre para você. E se você ler o livro de Gênesis, capítulo 1 e 2, você vai ver tantas outras coisas que Deus abençoou a vida de Adão e a vida de Eva, mas Adão como representante da nossa espécie, da nossa raça. Pessoal, está tudo aqui livre para você. Mas existe uma árvore ali posta como um sinal pactual entre nós. Esta árvore você não come. Esta árvore representa um ritual da árvore, como diria aqui um teólogo que eu li. É o ritual, o único ritual que tem no Éden, é o ritual da árvore. Você não come e você permanece no pacto. O pacto então depende de que para que seja mantido, repare que Adão não ganha nada além por obedecer, ele não ganha mais. Ele permanece no pacto. Ele não faz coisas que lhe conferem mais graça diante de Deus, não tem isso. Adão precisa não pecar. Ele precisa não comer aquele fruto. Ele precisa não transgredir. Ele precisa obedecer. E ele vai ter uma recompensa.
Qual é a obediência e a recompensa? Obediência, não coma, recompensa, você permanece no pacto. Você permanece na aliança. Você permanece com os benefícios. Você permanece guardado aqui. Você permanece munido de toda boa vontade para com você. Você permanece completamente respaldado. A terra dá frutos com facilidade. Você não morre, está tudo maravilhoso. Vocês vão dominar, encher a terra, vai ser uma coisa maravilhosa. Permanece, só não faça isso. A obediência a Deus manteria seu favor e bênção sobre ele. Você está entendendo? Este é o que chamamos de pacto de obras. E eu vou apurar um pouco mais esse discurso com outros versículos. Porém, todavia, acho que vocês conhecem a história. Adão transgrediu o pacto. Adão não se manteve firme em sua atitude para com Deus. Adão retrocedeu quanto à lei que estava no pacto e comeu do fruto, desafiando a autoridade de Deus, indo contra seu pai criador, furtando sua glória, sendo rebelde à sua paternidade, adorando a si mesmo como um Deus, porque a promessa da serpente será como Deus. Idolatria, tudo que você conhece dos 10 mandamentos estavam sendo quebrados por Adão naquele momento da transgressão dele. E o que acontece? O pacto é quebrado. Mas preste atenção, o pacto não é anulado. O pacto é quebrado, mas ele não é extinto. Se você puder olhar o verso 15 de novo do capítulo 3, você vai ver isso. Está escrito assim: irmãos, falam em termos humanos. Você pode completar com a sua leitura, é didático também. Ainda sabe o que significa? Não acabou. O que acabou então, pastor? Os benefícios. Expulso do jardim. Quebrada a relação com Deus. Afastado da relação com Deus. Inimizade com a esposa. A raça humana entra em discórdia um com o outro. A natureza dá cardos e abrolhos, ou seja, a natureza se volta contra Adão. Ele não mais a domina como antes. Ele agora tem que pagar caro, suar bastante para poder comer, porque as coisas não vão ser mais tão simples assim. E por último, fora. A expulsão do jardim. A expulsão é, não, senão ele vai comer desta árvore da eternidade e ele vai ficar para sempre. Então ele vai para fora, ele vai voltar para o pó. E diz Paulo, no capítulo 6 de Romanos, que o salário do pecado é a morte. Expulso. Ele é um quebrador do pacto. E aí o que acontece? Pastor John Bunyan, pastor Batista John Bunyan, você vai ouvir pastores batistas sendo citados aqui. O pastor Batista John Bunyan afirma que Adão nos deixou um pacto quebrado. E esse pacto resta somente a ministração da morte, ou seja, a satisfação da justiça. O que restou do pacto? Aquele pacto de não coma e viverá, mas se comer vai morrer. O que sobra? Ele quebrou, o que sobra? Sobra a justiça ser vindicada. Deus agora vai requerer a justiça que ele foi ofendido. O nome de Deus foi blasfemado. Adão se tornou inimigo de Deus. Deus agora cobrará de Adão e da sua raça o quê? A justiça digna de um Deus bom, santo, perfeito, abençoador. Logo, o que nós temos é o que resta ao homem, a morte. O salário do pecado é a morte. Alguns milhares de anos depois, Deus está falando de novo, agora com uma outra geração de homens. Alguns milhares de anos depois, ele vai falar com outro grupo. Não fique preocupado com Abraão, ele vai aparecer. Deus vai falar com Moisés e o povo de Israel. O que Deus vai fazer? Ele vai mais uma vez expor as condições pactuais do Éden. E essas condições pactuais do Éden
como diz Benjamin Kidd, que é um pastor batista do século XVII, e vai falar o seguinte: olha, tem duas administrações para o pacto das obras. Uma administração você vê muito claramente com Adão, e aí Deus vai lá e traz de novo o pacto de obras que não foi anulado. Você ouviu isso? Ele não foi anulado, ele permanece. E o que acontece neste novo pacto? Bom, vamos até Levítico, capítulo 18, verso 1 ao 5. Você está numa jornada bíblica ao entendimento. Aproveite, anote, deleite-se na palavra de Deus. Diz assim, ó: o Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não façam como se faz na terra do Egito, onde vocês moraram, nem façam como se faz na terra de Canaã, para onde eu os estou levando. Não andem segundo os estatutos. Olha aí, uma coisa de contrato, uma coisa firmada, ó. Não andem segundo os estatutos desses povos. Cumpram os meus juízos e guardem os meus estatutos, para andarem neles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Lê comigo agora. Portanto, guardem os meus estatutos e os meus juízos. Aquele que os cumprir, porque se não cumprir, o que vai acontecer, você sabe, ele vai morrer. A substância, como diz Bunyan, como diz Benjamin Kidd, a substância do pacto das obras é: se fizer certo, vive; se fizer errado, morre. É o mesmo pacto, desenhado agora com os detalhes mais revelados daquilo que Adão sabia muito bem e decidiu quebrar. E o que nós temos é muito triste, porque o que aconteceu com o povo de Israel se repetiu igualmente, o que aconteceu com Adão se repetiu igualmente com o povo de Israel, a ponto do profeta Oséias, ao repreender Israel, dizer o seguinte: olha ali, ó: mas eles transgrediram o quê? A aliança. Como quem? Percebeu agora? Eles transgrediram como Adão. Eles foram infiéis a mim. O Senhor está dizendo aqui, por intermédio do profeta Oséias, que aquilo que já fora feito no Éden continuou sendo feito geração após geração. E quando Deus mostrou novamente sua santidade, sua bondade, sua misericórdia, resgatando o povo, tirando o povo sem méritos, sem esforço particular, o povo não fez nada para sair da escravidão, o povo só teve que ouvir, seguir. O povo não tinha nada que pudesse resgatar eles de Faraó, tirá-los de Faraó. O que Deus fez? Tirou-os pela sua graça, expôs a sua misericórdia, mostrando a sua santidade em leis, que inclusive são leis que os preservam, leis que os fazem bem, além de leis que proporcionam um relacionamento com Deus. Só que eles são incapazes de manter estas leis, eles são incapazes de cumprir essas leis. Por quê? O apóstolo Paulo diz por quê. Romanos capítulo 5, do 12 ao 14. Acho que está por aí, sim. Está aí? Está não? Eu leio em voz alta, você presta atenção comigo. Portanto, preste atenção. Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A morte passou a todos os homens, todos os filhos de Adão. E olha o que vai dizer Paulo ainda mais em Romanos: porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Ele não está falando de Moisés aqui como se Moisés estivesse vivo em algum termo naquela época. Ele está falando até Moisés, ou seja, até onde a lei vigorava, a lei de Moisés permanecia. Então preste atenção mais uma vez. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. O que significa isso? Adão recebeu uma lei, quebrou. Todos os que vieram depois de Adão, quebradores de lei. Deus expôs a lei a Moisés e para os filhos de Israel, e os filhos de Israel fizeram o quê? Quebraram a lei, em semelhança a Adão. O que significa isso? A lei do fazendo certo está quites com Deus, fazendo errado
está contra Deus, esta lei, a lei de obras, permaneceu em vigor. Ela não foi anulada. E o que nós estamos dizendo aqui? De que pelo fato dela não ter sido anulada, os homens continuaram praticando, presta atenção nessa amarração, obras, fazeres, práticas para serem aceitos. Se no Éden era, faça isso, que a gente continua caminhando, depois do Éden, não tem mais jeito de caminhar, mas o homem continuou insistindo em praticar as obras para ser aceito diante de Deus. Talvez você tenha dificuldades de ver isso na sua vida, mas se você está hoje vivendo sobre este mesmo pacto que Deus fez com Adão e que não acabou e permanece sobre pessoas que não estão em Cristo, preste atenção em algumas coisas que eu vou te dizer. Talvez você seja alguém que acredite que deva se entregar a Cristo só quando estiver com a vida mais acertada. Já ouviu esse discurso? Quando eu acertar a vida, pastor, eu tenho umas coisas acontecendo, tem umas coisas que não estão boas, pastor. Quando eu me entregar para Jesus, eu quero me entregar melhor um pouco, eu estou um pouco, as coisas não estão no lugar. Eu já ouvi isso para batismo, eu já ouvi isso para vivência na igreja. Olha, eu gostei muito da igreja, a igreja é uma bênção, mas eu acho que eu não estou preparado. Mas por que você não está preparado? É porque, sabe, a minha vida, você não sabe qual é a minha vida, né? Eu não presto. Entende? Na mente desta pessoa, o que está acontecendo na mente dela? Eu preciso fazer algo para estar diante de Deus. Eu preciso produzir um tipo de aceitação por meio de, sei lá, vir todo dia à igreja, largar a mulher que está adulterando, fazer coisas, eu tenho que limpar, as coisas não estão no lugar. Eu preciso me limpar e aí eu dou esse passo, Mas deixa eu me acertar na vida. Isso é pacto de obras. Mas eu vou dizer mais algumas coisas aqui sobre pacto de obras. Talvez você seja aquela pessoa que acha injusto de que as pessoas sejam salvas pela eleição. Sabe o que é eleição? Na Bíblia é a escolha incondicional de Deus. Talvez você seja o tipo de pessoa que acredita bastante de que algumas pessoas não são tão ruins quanto as outras. Ou mais, se você acredita que existe no homem bondade para que ele possa chegar até Deus e dizer assim: olha, eu estava sentindo sua falta, por isso eu vim à igreja hoje. Eu estava sentindo sua falta. É porque você não entendeu que desde Adão, passando por toda a lei de Moisés, e hoje ainda, sobre os que não têm Cristo, e você vai entender o que é ter Cristo daqui a pouco, você ainda acredita na bondade do homem. Você ainda acredita em um tipo de coisa que recomenda o homem a Deus. E você pensa assim: como Deus pode escolher pessoas para ser salvas e outras não? Sabe o que você está querendo dizer? Deus é injusto. Você está dizendo que existe algum nível de justiça na raça, que um integrante qualquer da raça, ele não pode ser, não é possível que Deus escolhe pessoas para serem salvas e outras pessoas Deus deixa a seus próprios juízos. Não, que Deus é esse? É o Deus que está te permitindo ouvir que existe um Deus hoje. É o Deus que está permitindo que você ouça que você é mau, mas você não admite, por isso você está criticando a justiça de Deus. Você critica a justiça de Deus porque estabeleceu a sua própria. Justiça própria e orgulho estão de lado a lado, abraçados. Quando você diz que Deus é esse que escolhe pessoas para serem salvas, você está dizendo assim: Deus injusto não deveria fazer isso, e você está julgando Deus. Sabe o que você está dizendo? Estabelecendo um pacto com Deus, partindo do seu pacto para Deus. Você está dizendo assim: no meu pacto, Deus não pode jogar qualquer um assim no inferno. No meu pacto, não. No meu pacto, as pessoas têm pessoas más e pessoas super ruins. Tem gente que não presta mesmo. Tem gente que é muito ruim. Eu sou o ruim médio. Tem gente que pensa assim, sente assim, mas pode não falar, mas vê as outras pessoas com níveis de bondade e maldade mediante sua própria justiça, se estabelecendo um tipo de pacto de justiça pessoal. Talvez você seja um cristão de verdade, mas extremamente magoável, ressentível. Eu estou brincando com neologias aqui. Magoável, ressentível, amargurável,
tudo te dói, tudo tu sente, tudo tu sofre, tudo você é a vítima. Sabe o que acontece? Você ainda acredita em um tipo de tratamento que você, que não é tão ruim assim, deveria receber. O salário do pecado é a morte. Para aqueles que entenderam que estavam nas fileiras da morte do inferno, não resta nada que possa lhes dizer: estou magoado com aquela pessoa, não posso falar com ela, ela não presta, eu não merecia tal atitude, eu merecia ser mais bem tratado. Isso que você está dizendo não combina com a graça recebida por você, se você é cristão. Com você combina muito bem assim: você que entendeu a graça, me tratou mal, talvez, mas não merecia pior. Não falou comigo direito, mas eu nem merecia ser conversado. O tipo de gente que fez o que fez com Deus não poderia estar aqui hoje querendo dizer que algum tipo de pessoa é melhor e eu não sou uma delas. Paulo, eu até falei com o irmão, a gente estava conversando hoje disso. Paulo disse certa feita: sou o pior dos pecadores. Sabe o que significa? Você está falando dele que escreveu esse livro aqui, esse epístola. Eu sou o pior. Você é o pior? Você é a pior pecadora que você conhece? Este senso domina o salvo. Ao não salvo, restam justiças a qual se apegar. Eu estou quase concluindo esta etapa, mas eu não posso deixar de falar com você que o seu orgulho se estabelece em um pacto de obras. E se você está ouvindo esta noite sobre pacto de obras, que são obras que recomendam-nos a Deus, obras que nos fazem sentir-se como pessoas corretas, obras, eu não vou aqui pegar e transmitir todo o indumentário levítico para você, mas eu estou reduzindo em alguns aspectos você entender que nós não podemos, não temos como nos recomendar a Deus. Logo, Deus poderia e pode, se quiser, jogar todos no inferno como quebradores de lei, inimigos de Deus, contrários a Deus, ingratos com Deus, completamente longe de Deus. E Deus pode fazer isso. Salvar gente não deveria ser algo que deveria passar em branco para você. Se Deus salvou alguém, como? Que isso? Deus salva pessoas assim como eu? Seu orgulho talvez seja maior do que você pode perceber, mas as pessoas ao redor percebem. E muita gente que é orgulhosa teme fazer essa pergunta. Eu sou orgulhoso, porque se for um crente cheio do Espírito Santo, vai falar assim: eu te amo muito, mas o modo como você vive, você é quase um Deus para si mesmo. O pacto de obras, preste atenção, anota essa frase, é marcado pela recompensa. Se obedecer, vai viver. Se não comer, permanece. O pacto de obras é marcado por recompensa. A vida do crente não pode ser uma vida onde ele se relaciona com Deus por meio de recompensa, já que todas elas já foram dadas por Cristo Jesus e estão guardadas nas regiões celestiais para nós. E a vida relacional do cristão não pode ser uma vida de recompensa, tratando as pessoas bem mediante o seu bom tratamento recebido, ou mesmo tratando as pessoas com carinho e educação porque recebeu algum benefício ou mesmo foi bem tratado. O crente não pode viver sobre as obras da lei. E já vamos saber mais sobre isso. John Bunyan, eu não sei se eu coloquei esse trecho, mas John Bunyan vai falar sobre o pacto de Moisés, o pacto mosaico. Ele vai dizer assim, que o pacto mosaico foi realizado para tornar mais evidente a lei e os pecados dos homens. Essa lei foi a mesma lei inserida no Éden. A substância dos 10 mandamentos entregue no jardim foi a mesma entregue no Sinai, onde os 10 mandamentos foram recebidos. Benjamin Kidd, citando John Owen, também vai dizer: a aliança mosaica, a aliança dada a Moisés, dada à nação israelita, serve para revelar a perfeita santidade de Deus, a incapacidade do homem, que não somente é uma incapacidade porque não consegue, mas porque não deseja
O homem não deseja cumprir a lei de Deus, porque esta lei para ele é repressora, essa lei diminui sua capacidade de ser feliz segundo os seus próprios interesses, essa lei o torna uma pessoa que compreende sua maldade, então essa lei é afastada. Por isso que muitos também não leem a Bíblia, porque a Bíblia diz que você está errado. E aí a coisa vai ficando muito difícil, sem dúvida nenhuma. Ainda sobre isso, o Kit vai falar, por isso uma das funções da aliança mosaica é conduzir os homens para fora de si mesmos, para longe da sua justiça própria, conduzi-los à justiça de Cristo para a sua justificação. Mas por quê? Porque quando ele percebe, poxa, tem coisas que Deus pede para fazer e eu não consigo. Algumas, eu vou dizer para você, com mais apuro, nenhuma. Mas Deus pede para eu fazer isso, eu faço outro. Deus pede para eu tratar as pessoas com gentileza, eu sou rude. Deus pede, não se orgulhe, não se infle. Eu faço uma coisa e já acho que eu sou alguma coisa. Deus pede, não olhe com cobiça, eu cobiço. Sabe o que a lei devia nos trazer? O senso claro de, não dá. Eu não consigo ser crente. E é isso que a gente encontra em Mateus capítulo 19, verso 24. Tem uma pergunta, a resposta de Jesus e o coração do homem. Tudo numa resposta só. Dê uma olhada aqui, ó. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os ricos eram tidos como pessoas, se você está sendo abençoado materialmente, é porque você está correto com a lei. Você está andando bem, as bênçãos materiais estão te seguindo. Seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes, ao homem é isso o quê? Impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, cheio do pacto das obras, tomando a palavra, disse, eis que nós tudo deixamos e te seguimos, o que receberemos? Está entendendo a resposta do homem? Ele acabou de ouvir o seguinte, não tem como ser salvo, Pedro, não dá para ser salvo, os homens não conseguem se salvar. Em vez de se desesperar com isso, porque é assim que fica alguém que percebe que não consegue convencer Deus. Como é que ela fica? Desesperada, agoniada. Você já viu pessoas perto daquele momento que você vê que Deus vai salvar elas? Você já reparou como é que elas ficam? Angustiadas, um estado terrível de perturbação. Eu já estive assim, você já esteve assim? Você lembra disso? Mexe com a cabeça um pouco aí, faz um sinal. Você lembra dessa situação? Você lembra de ter visto isso? Talvez o seu processo de salvação tenha sido mais processual, mas você já deve ter visto. A pessoa fica, mas não, André, pastor, irmão, não tem saída para mim. Olha só o que eu acabei de ler. Não dá para se salvar, é impossível se salvar. Deus está dizendo aqui. Ela começa a entrar em parafuso. O que Pedro está falando assim? A gente está andando contigo, a gente está indo para a igreja, fazendo tudo direito, largamos tudo. O que a gente ganha? Nossa. Um pensamento voltado exatamente para aquilo que talvez seja o pensamento de você, ou você outro, ou alguém aqui. Tá bom, pastor, como é que a gente faz para se sair? Como é que faz para sair desse emaranhado de tormentos, pastor? Vamos embora, vai para o final do sermão. Você não está agoniado, você não está assim, meu Deus, não tem como, estou indo para o inferno. Jesus falou que é impossível que os homens provejam salvação. Lembra que eu falei no começo? Eu falei que a gente ia olhar e ver que a gente não consegue. O pacto de obras não consegue salvar, porque já é um pacto quebrado. Mas ele continua cobrando aqueles que, como nós, querem impressionar Deus por meio de coisas que fazem. Mas aí, a nossa pergunta vai nos levar ao pacto da graça. Ao pacto da graça. Veja o que Paulo vai dizer ali em Gálatas, no capítulo 3, do verso 6 ao verso 9. Eu vou beber um copinho de água, você poderia ler em voz alta? Leia comigo, leia, por favor, verso 6. É o caso que os que têm fé
ele buscou a história de Abraão aqui? Ele está fazendo um contraponto porque Moisés está embaixo, Abraão está ali, e o que Abraão está representando então? Presta atenção, você pode abrir comigo em Gênesis 12, marcando Gálatas, não perdendo Gálatas de vista. Você pode ir até Gênesis 12, você vai visitar a história desse Abraão. Dá uma olhada em Gênesis capítulo 12, preste atenção. Deus está falando conosco esta noite. Deus está movendo o nosso coração em sua direção. Não gere obstáculos para Deus. Não faça corpo mole. Você é ruim que nem eu. Você não quer ouvir essas verdades. Você não deseja ser considerado mal aos seus próprios olhos. Olha o que diz Gênesis capítulo 12. O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Dê o final. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Você encontrou alguma coisa de se não fizer, não vai ter? Você encontrou em algum momento coisas do tipo: Abraão, se você fizer isso, vai ser abençoado. Se você não fizer isso, você não vai ser abençoado. Você não encontrou condições assim. Você encontrou Deus dizendo: sai que eu vou te abençoar. Eu vou abençoar você e todo mundo que vier da tua descendência. Espera aí. Não há condições de quebra. Deus não está colocando sobre Abraão nenhum tipo de condição que, se ele quebrar, ele perde a promessa. Deus não está colocando condições. Agora eu vou mais. Também não está dando nada. Não está dando a terra diante dele. Ele é um homem idoso e sua esposa, igualmente idosa, é estéril. Ele não está dando nada para Abraão ver. Abraão não tem nada nos olhos para ver e dizer assim: já que você está me mostrando isso, eu vou. Já que eu estou vendo um pouco da terra de canto, é aquela ali, eu vou. Não, sai. A ordem é seguir a Deus, sem nada palpável para se tocar, sem nada para se degustar, um caminhozinho de promessa. O que Deus está falando para Abraão é o que Ele fala para nós esta noite, quando Ele diz: vem. Quando ele diz: entrega. E aí você fica assim: mas está tudo errado, está tudo solto, minha vida não presta, eu não consigo, eu já tentei ser crente. E Deus está falando assim: vem. Não, mas me mostra alguma coisa que o Senhor vai cumprir. Vem. Abraão creu. Isso lhe foi imputado como justiça. Olha que coisa linda isso. E o que Paulo diz sobre isso? Você volta a Gálatas. Sabe o que Paulo chama isso aqui? Ele vai chamar isso por um nome que você entendeu, e eu tenho certeza que você leu comigo. Ele vai chamar isso ali no verso 8. Ele vai chamar isso de Evangelho. Achou na sua Bíblia? Leu 3:8 para você. Olha, por favor, a escritura nesse momento. Você está diante do Evangelho. Promessas grandiosas de libertação, de prosperidade, de terra, de família, de povo, a um homem que não pode fazer nada quanto a isso. Promessas grandiosas que não tem nada para se ver, tais como novos céus e nova terra, um lugar onde as lágrimas pela tristeza já não mais existem, um lugar onde há o tabernáculo de Deus com os homens. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Eles estarão com seu Deus de eternidade em eternidade. Um lugar onde todos os povos e línguas adorarão o Senhor. Comerão do fruto da árvore da vida, que é cura para as nações. Entende o que você ouviu agora? Promessas sobre o futuro dos que creem como Abraão. E por isso Paulo chama isso de Evangelho. Este Evangelho da promessa pela pregação da fé, sem obras, crendo no que está ouvindo e seguindo e andando de acordo com o que não se viu. Você vive
como se estivesse na cidade celestial. Você responde ao mundo como filho da promessa. Você responde a tudo ao redor, você ama, você abençoa, você sofre injustamente e não retribui o mal com o mal. Você se apresenta diante de Deus e diz: Senhor, eu não consigo, eu não posso, ser comigo, ajuda, porque você não está falando com uma ideia sobre Deus, você está falando com o Deus que Abraão não viu, mas creu. E esse é o Deus que é pregado esta noite aqui. O pacto da graça, o pacto do favor de Deus não pode ser visto, sentido, tocado, tateado ou degustado esta noite, senão por crer na promessa, como Abraão creu. Isso lhe foi imputado como justiça. Justo diante de Deus não é aquele que apresenta as suas mãos, mas o seu coração. E coloca-o diante de Deus para ser por Ele purificado, limpo e tratado. Mas tem mais aqui, por favor, não se canse de ouvir a palavra. Eu apelo a você, não se canse de ouvir a palavra. Não queira ir embora antes do fim. Não deseje que acabe antes de que tudo que Deus tenha para dizer seja dito. Observe a promessa que foi dada a Abraão. E o verso 9 diz: de modo que os que têm fé são abençoados como crente Abraão, sem obras da lei. Para que você tenha uma ideia de como isso é grandioso, quando Abraão recebeu a promessa próxima já a ter o filho, a esposa de Abraão debochou do mensageiro celestial. Você lembra dessa história? Eu coloquei ela aqui porque você tem que lembrar dessa história. Quando um anjo veio para dizer assim, você vai ter um filho. Sara, a esposa dele, estava assim, ouvindo por detrás. Você sabe o que aconteceu? Ela debochou, olha o que está escrito. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram, ali na tenda. Respondeu ele. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou, depois de já estar velha e meu senhor já é idoso, ainda terei esse prazer. Mas o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Olha esse texto e vê se você já leu isso hoje. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse, não negue que você riu. Mentira, deboche, escárnio por parte de alguém que seria abençoado por Deus. A promessa deixou de se cumprir? Não, porque era como o Evangelho nos é. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que se compadece. Não depende de que você seja bonzinho, porque você não é. Não depende de atos religiosos, embora cristãos se estabeleçam em igrejas, façam governos de igreja, convivam juntos porque amam a Cristo e querem vivenciar essa realidade. Nada disso. Sabe do que estamos falando? Estamos falando de viver segundo a promessa que nos foi dada. Por fé. E ela, embora tenha rido, Deus não falou, vou partir um raio e vou acabar com a sua vida. A promessa continuou seguindo o seu curso. Qual é o pacto do que estamos falando? Este é o mesmo pacto gracioso de favor de Deus que nós encontramos em Gênesis 3,15, quando o Senhor, após descobrir e ver tudo aquilo que Adão e Eva tinham feito, a quebra pactual, Deus já mete uma promessa, diz o seguinte, da semente de Eva nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. Já há um evangelho ali. Não é assim, se Eva se comportar, se a raça fizer tudo o que eu disser, eu vou dar para eles um salvador. Não, vou dar para eles um salvador. E aí em Abraão vou lhe dar uma terra, vou lhe dar uma descendência, vou lhe dar isso, vou lhe dar isso. E aí Abraão, quantas vezes você já viu a história de Abraão? Abraão faz tudo errado e faz um filho com uma escrava que não é filha da promessa. Isaac é um filho da promessa, Sara é idosa e estéril, Abraão é idoso e eles têm um filho, isso é um milagre. Sabe o que significa isso?
de que os filhos da promessa são filhos de milagre, não por força religiosa, não por imposição, não por serem forçados a crer. Os filhos da promessa são do alto. É Jesus falando com Nicodemos: você não consegue ver reino. Não vem com esse papo, Nicodemos, de que você entendeu o que eu faço. Se não nascer do alto, se não vir de lá para cá, você não consegue. Não tente jogar os seus anos de religião para cima de Deus. Não tente jogar os seus anos de igreja para cima de Deus essa noite. Não tente dizer o quanto você faz pelos seus parentes. Não tente chegar aqui diante de Deus e dizer que você tem tentado mentir menos e talvez agora você consiga. Não tente dizer a Deus qual é o tamanho da tua fé. Não tente impressionar. Diga: não consigo, eu vou para o inferno, e se o Senhor não fizer nada, vou e mereço. Me ajuda, salva-me. E esta é a nossa posição pactual. E o que acontece? O que acontece é que o verso 13 de Gálatas surge como uma colina de esperança para aquele que esta noite entendeu pela graça, que não consegue. Por isso não, você não é fraco na fé. Você não é fraco na fé, você não tem fé. Eu estou meio fraquejando, eu estou meio distante. Não está distante, você não está. Para com essa ilusão. Se Deus te levar hoje, leve e vai para o inferno e vai merecendo. Acorda, desperta. O verso 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O que acontece? O que nós estamos falando? Benjamin Kitt vai falar o seguinte, ele diz o seguinte, acho que é o outro, né? Um pouquinho antes, deixa eu ver, sobre os eleitos, é esse mesmo. O pacto da graça é um pacto absoluto. Sabe o que significa? Não tem condição, não tem faça que eu te abençoarei, não tem. O pacto da graça é um pacto absoluto. Por isso é Deus quem decide quem vai salvar ou não. Não é você que vai dizer, é Deus que você merece. Kitt diz que o pacto é um pacto absoluto. Não há condições de entrada para os eleitos. Eles são unidos a Cristo eternamente e incondicionalmente no decreto divino. E eles são feitos beneficiários efetivos, com uma participação real em todas as suas bênçãos e privilégios, quando o Espírito de Cristo eficaz e incondicionalmente opera a fé neles. Eficaz e incondicionalmente. Repare a fala de Benjamin Kitt, e é onde Paulo vai entrar com Cristo Jesus, exatamente no ponto de que Cristo, Ele é quem nos traz o pacto da graça. Como? O que acontece? Quem é Cristo no pacto da graça? Eu preciso lembrar a vocês que quando nós estávamos no começo do sermão, e agora estamos no fim, a gente estava no começo do sermão, eu falei sobre pacto, todos lembram? E eu falei sobre quem estabelece o pacto, quem estabelece as condições do pacto. E eu falei para vocês que Deus também estabeleceu um pacto com os homens. Qual era? O pacto das? Ele acabou? Não, ele permanece cobrando a justiça requerida dele. Logo, os homens têm de pagar pelo pacto das obras. O pacto não pode deixar para lá. A justiça de Deus não é, eu fiz errado, mas deixa para lá. Não, se você fez errado, você tem que pagar. O salário do pecado é a morte. E quem é Cristo? Eu coloquei aqui alguns pontos. Cristo pagará pelos homens, cumprindo todas as leis do pacto de obras. Cristo é Deus e pode pagar infinitamente por todos os homens que Deus quiser, pois sua vida é de infinito valor, muito superior à nossa. E 3, Cristo é Deus e, portanto, Ele pode estabelecer um novo pacto conosco partindo de suas próprias condições. Que lindo, que maravilha! Cristo, Ele paga as obras que nós deveríamos pagar. E o salário do pecado é a morte. Para onde foi Cristo? Para a morte. E aí Ele retoma a própria vida, porque Deus pode retomar a própria vida.
E aí, ao retomar a própria vida, faz um pacto conosco. E quem estabelece? Deus, Cristo, Deus. Aponta-nos um pacto. O pacto da graça. O pacto da fé. Que já havia sido gradualmente revelado no Velho Testamento, mas é efetivado na aliança de sangue de Jesus. Esta é a nova aliança. O meu sangue para a remissão de pecados. É isso que nós estamos esta noite dizendo, e precisamos nos agarrar a esta promessa. O pacto de obras permanece sobre todo aquele que crê que não é tão mal assim e que ainda vai poder se salvar, dando uma ideia em Deus, praticando coisas na igreja ou em suas religiões. Você está sob o pacto das obras, fadado à morte, você vai morrer. Está sob as maldições que são decorrentes da queda. Seu coração está endurecido e fechado com relação a Deus, por isso muitas coisas que podem estar sendo ditas aqui ou te ofendem ou você discorda. Mas se você está com o coração sendo aquecido ao ponto de perceber sua própria miséria, existe esperança para você aqui. Apesar de Cristo estabelecer um pacto de graça, Cristo precisou cumprir o pacto das obras. É de graça para quem é salvo, mas foi de obras para ele. E por isso recebemos as obras de Jesus, a qual os crentes protestantes usam o termo claro, mérito. Os méritos, ninguém chega diante de Deus sem ser justo, mas não há um justo sequer. Então Cristo estabelece um pacto com os que vai salvar e diz: os meus méritos passam para você, e você me dá os seus pecados. Que grandioso é Cristo! Que grandioso é Cristo! A exultação no teu coração neste momento, não? Alguém te substituiu para que você pudesse cantar, louvar e ter uma liberdade hoje aqui de dizer: nossa, como estou feliz diante de Deus. Alguém pagou por isso. Cristo pagou por você. Se você é salvo, Cristo pagou por você. Isso te constrange, isso te abate, e isso, o amor de Cristo te faz sentir o pior dos pecadores, não somente sentir, concordar que é. Diria Paulo em outra carta: onde está o orgulho? Foi de todo retirado. A jactância acabou. Se você nunca ouviu falar sobre como o pacto é visto aos olhos de Deus quando ele é quebrado, você não precisa abrir agora. Mas em casa eu estava lendo Deuteronômio capítulo 28, você sabe o que é. Deuteronômio capítulo 28 é uma resposta ao capítulo 26 e 27 de Deuteronômio. O capítulo 26 e 27 falam, nos últimos tratados de Moisés, o seguinte: olha, a lei é essa. Se você cumprir a lei, vai dar tudo certo. Mas se você quebrar a lei, estas maldições virão sobre você. Eu separei alguns versículos para ler para você, e eu fiquei atemorizado, porque foi isso que ele passou na cruz do Calvário. Eu separei aqui Deuteronômio 28, preste atenção, estamos terminando, preste atenção. Deuteronômio capítulo 28, verso 15 diz: entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e as atingirão. Eu separei algumas, quase 60 versículos, não dava para dizer todas. Algumas estão aqui, verso 20. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão, repreensão e tudo o que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram ao se esquecerem dele. Verso 23, o céu sobre a sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de você como ferro. Você lembra disso? Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? O céu não respondeu a esta oração com favor. Verso 35, o Senhor afligirá os seus joelhos, as suas pernas com feridas dolorosas e incuráveis, e que se espalharão sobre vocês, desde a sola do pé até o alto da cabeça. 37, vocês serão motivo de horror e motivo de zombaria e de riso para todas as nações para onde o Senhor o levar. 47, escute, porque isso tudo deveria recair sobre você, crente. Escuta!
reverência, se inclina diante de Deus e fala assim: eu estou ouvindo, eu estou com vergonha do meu cristianismo, eu estou com vergonha porque eu estou ouvindo o que o Senhor levou. Quebrante-se. Se você não é cristão, isso tudo estará sobre você no final das contas, porque a ira de Deus permanece sobre os não salvos. Verso 65, no meio daquelas nações vocês não encontrarão repouso, nem mesmo um lugar de descanso para a sola dos pés. Lá o Senhor lhes dará coração desesperado, olhos exaustos de tanto esperar e alma ansiosa. Verso 66. Vocês viverão em constante incerteza, cheios de terror, dia e noite, sem nenhuma segurança na vida. Verso 67. De manhã dirão: quem me dera que fosse de noite, e de noite dirão: ai, quem me dera que fosse de dia, por causa do... Presta atenção no final. Último verso. Por causa do terror que lhe encherá o coração, e por aquilo que os seus olhos verão, o que Cristo não viu. Isto está aguardando os que se mantêm rebeldes a Cristo. E isso foi liberdade para os salvos. Pacto da graça. Entregue-se a Cristo esta noite. 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 Eu concluo com 4 posições que Benjamin Kitt, o batista que eu citei do século XVII, apelando no final de seus sermões sobre pacto. Benjamin Kitt, ele apela com 4 clamores para aqueles que ouviram o sermão sobre a doutrina do pacto. Ele diz assim: ele reprovou, primeiro, ele reprovou a vida licenciosa. Acho que não é aqui ainda não, obrigado. Ele reprovou a vida licenciosa. Ele mostrou que a morte de Cristo acontece para redimir os homens de seus pecados, o que mostra a seriedade do pecado. Longe de promover a libertinagem, o pacto da graça, corretamente entendido, leva os homens a compreender o grande mal do pecado e faz com que eles odeiem o pecado e se desviem dele. Crentes, compreendendo a grandeza do pacto da salvação de Cristo Jesus, se desviam do pecado com todas as suas forças. Arrancam os seus braços, arrancam os seus olhos, como diria em Mateus. Eles não conformam-se. Kitt também reprovou aqueles que misturam a sua própria santidade com a justiça de Cristo, uma vez que nada menos do que a perfeita justiça de Cristo pode merecer qualquer justificação para os pecadores. O pecador não tem justiça e santidade para se aproximar, misturar ou dizer que algo que ele fez, ele realmente fez de bom. Ele também aponta para aqueles que esforçosamente querem se demonstrar boas pessoas por meio de ações às quais julgam serem justas, e que este esforço os levará à destruição eterna. Você imagina, com tudo que você leu ali, tudo que vai ser para você viver em horrores eternos, fogo e chamas. Por fim, ele exortou os pecadores quebrados. Talvez tenha pessoas aqui que estão quebrantadas esta noite. Sabe, ouvindo tudo isso, falando: nossa, é muita coisa, eu estou atordoado com estas palavras, Senhor, eu não presto, Senhor. Benjamin Kitt, no seu último apelo, disse: vá até Cristo e busque consolo. A pessoa de Cristo. Fale: Cristo, eu preciso do teu consolo esta noite. Eu compreendi coisas que eu não sabia. Eu compreendi que a ira de Deus que estava sobre Cristo Jesus era mais terrível do que eu imaginava. Os horrores que Cristo sofreu, eu mereço e merecia sofrer. Vá até Cristo. E por fim, aí sim, a última frase que eu coloquei aqui, também de Kitt, diz assim: irmãos, vos peço que considere este bem, que toda a graça e bênçãos espirituais que nós recebemos são todas prometidas a nós por Deus, o Pai, e tornadas boas para nós através da mediação de Cristo e das suas realizações de como nosso Fiador. E aí diz 2 Coríntios capítulo 1, verso 20:
porque todas quantas promessas há de Deus são nele, sim, e por ele, o Amém, para a glória de Deus. Só existe uma saída: Cristo. Se você permanecer em suas obras, em sua justiça, em seu orgulho, está sob o pacto de obras. Está condenado a viver uma vida buscando ser correto a seus próprios olhos. Nunca achará descanso para sua alma. A sua vida vai ser uma busca por prazer, dinheiro, estabilidade, reconhecimento, elogios. Mas se você hoje se voltar para Cristo, encontrará consolo, esperança eterna e as promessas de Deus de uma vida infinitamente superior à que temos. As promessas do Evangelho são de perdão para os rebeldes que se quebrantarem, anistia completa e pagamento de dívidas por meio de Cristo Jesus. Você ouviu o Evangelho esta noite? Vamos orar. Vamos orar 2 vezes. A primeira vez é sobre o sermão e depois em agradecimento. Mas ore comigo nesse momento.